X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terças-feiras, você já sabe, tem a nossa coluna X-Tudo Caboquinho com o nosso parceiro Orlando Câmara, que traz informação, análise, comentário, falando sobre cidade, sobre cultura, sobre comportamento e sociedade. E tem sempre, claro, aquela nossa pergunta de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá para vocês, o sabor de hoje é de ressignificar, mudar significados. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade, vocês que me ouvem agora, de observar mais de perto a questão da vazante, da estiagem, mas no último final de semana eu decidi fazer isso porque eu fotografo muito, né? Então eu fui ali, aquela área da ponte de Aparecida para o São Raimundo, naquele parque que fica ao pé da ponte. E eu confesso a vocês que as imagens são dolorosas. Primeiro porque aquele igarapé, que é bem expressivo, ele está quase que completamente seco. Nós temos no meio daquela imensidão um filete de água em torno de uma terra totalmente erodida e pior, cheia de lixo. As casas que são flutuantes naquela área, muito comuns aqui na Amazônia, é uma espécie de arquitetura vernacular, morar flutuante nas águas dos rios da Amazônia, elas não tiveram tempo, tenho a impressão, de serem deslocadas. Então elas estão em terra firme, do jeito que ficaram, no terreno erodido. Me parece que se abriu uma praia nunca antes vista naquela área, exatamente naquela área, onde fica ali a ponte de Aparecida e esse parque que eu confesso a vocês que eu desconheço o nome, mas que é bem interessante. Dói, incomoda, até porque nós sabemos que fomos nós de alguma forma que causamos isso. Existe uma crise climática mundial, mas ela poderia ser atenuada aqui para a Amazônia se nós tivéssemos tido há anos atrás um outro comportamento. A gente deve lembrar, inclusive, que a Amazônia é o maior reservatório de água doce do planeta. E essa Amazônia, não só aqui no Amazonas, que é 18% do Brasil, mas na Amazônia inteira, que é quase metade do território brasileiro, nós estamos tendo uma crise hídrica sem precedentes. Tenho a impressão, pelo que eu vi ontem, segunda-feira, que o Rio Negro hoje deve estar a 30 centímetros de bater o recorde da seca do ano passado, que foi recorde. Ele vai superar o recorde pelo segundo ano consecutivo. Se a gente for processar isso é gravíssimo. Por quê, inclusive? Porque esse ano os rios não tiveram tempo, nem chuva, para recuperar seus leitos. A razão do que nós estamos tendo uma vazante muito maior, muito mais rápido. E aí, eu parei um pouco lá no parque, eu tinha a intenção de seguir a pé até o Mirante, mas eu me demorei um pouco no parque pela paisagem estarrecedora e eu comecei a refletir um pouco sobre tudo que nós passamos nas últimas décadas. Nós tivemos o advento da Zona Franca, que começa nos anos 60, e nós fomos ensinados que o conceito provinciano era um pejorativo, que era antônimo, era o oposto do cosmopolita. A Zona Franca, embora tenha sido um projeto interessante no início, por conta da geração de atividade econômica numa região que era esvaziada, e uma atividade econômica que, em princípio, permitia a preservação ambiental, ela trouxe um maneirismo de fora e que nós recebemos como colonizados de forma absoluta. Nós não queríamos mais ser provincianos, nós queríamos ser cosmopolitas. Provinciano, no termo pejorativo, ele significa atrasado, alguém que mora distante da civilização, pouco civilizado. E cosmopolita é aquela pessoa civilizada, morador de grandes centros. Entretanto, se nós formos buscar na etimologia da palavra, província, de onde vem provinciano, vem da nossa língua irmã francesa, todas elas do mesmo tronco do latim, que é Provence, que significa interior, que significa campo. Não tem nada de atraso nisso. Na verdade, o Brasil é um país repleto de provinces, de interiores, de campos maravilhosos, não só aqui no Amazonas. Eu tenho o prazer de conhecer alguns encantadores como Barcelos e Maués e Parintins, Novairão, enfim, eu citaria várias cidades do interior do Amazonas que são bastante pequenas em relação ao conceito que nós temos de cidade, que são encantadoras. Mas Minas Gerais, por exemplo, o sertão nordestino, nós temos províncias sensacionais onde o ser humano
que ali habita está em perfeita harmonia com a natureza. Mas nós, com o tempo, decidimos ser cosmopolitas e negarmos as raízes. Foi esse o processo que a Zona Franca de Manaus instaurou na nossa cultura. E aí, infelizmente, hoje, por exemplo, a Zona Franca não tem mais o benefício social do emprego, do trabalho, da geração de trabalho e renda, não tem. A indústria, cada vez mais avançada, emprega cada vez menos. Ela só gera tributação. E aqui uma tributação reduzida por conta do projeto Zona Franca. E ela não trouxe benefícios efetivos e palpáveis às questões principais da cidade: habitação, saúde, segurança. Não vejo isso. Eu não sei se vocês conseguem ver, se eu hoje estou muito pessimista por conta da vazante, mas uma cidade que é o 5º PIB brasileiro, Manaus é o 5º Produto Interno Bruto do Brasil, deveria ostentar níveis de qualidade maiores do que ela não faz hoje. Porque, na verdade, boa parte do dinheiro que aqui é gerado é mandado para fora. Nós nunca nos preocupamos anteriormente numa Zona Franca autossustentável. Falamos muito disso nos últimos anos, porque era modinha, mas ações efetivas para isso não foram realizadas. Então, eu queria me recusar um pouco a ser cosmopolita e ser provinciano, porque o provinciano sabe lidar com o seu meio ambiente. Eu estou há quase 3 semanas olhando aqui de casa o lado do rio e vendo o meu rio pegar fogo. O meu rio não, vendo da floresta, lá no Cacau-Pireira, lá no Iranduba, em Manacapuru, pegando fogo. E eu, cosmopolita, infelizmente, não sei o que fazer, além de ficar triste e de ficar revoltado. Se eu fosse um pouco mais provinciano, talvez eu soubesse. Nós precisamos, gente, com urgência, tomar uma outra atitude. Fala-se muito de repressão, de prisão. É importante, é necessário. Mas muito mais importante do que isso é a prevenção, o monitoramento, uma política pública de médio e longo prazo. O que eu não tenho visto de parte alguma. #pensa. Onde é que nós estaremos daqui a 10 anos? Ou melhor dizendo, como é que nós estaremos daqui a 10 anos? Isso é preocupante. Bem, para vocês uma semana dentro do possível boa, com boas ideias e novas atitudes.